Olá, chegando para você o nosso Rezando a Palavra neste terceiro domingo da Quaresma. Hoje, dia 7 de março de 2021. Aquele abraço fraterno e vem comigo, Padre Fábio Eduardo, e um bom domingo rezando a palavra. Querido irmão, amada irmã, este é o nosso Rezando a Palavra, como eu disse, de domingo, terceiro domingo da Quaresma. Obrigado a você por estar aqui nos finais de semana, como havia dito, devido a questões pastorais, os desafios e mudanças que temos que assumir a cada dia devido à delicadeza do momento que a gente vive por conta da pandemia. O nosso Rezando a Palavra da semana, do dia a dia, nós não estamos gravando. Mas muito obrigado a você que tem cobrado, que tem pedido, que tem dito, Padre Fábio, está fazendo falta. Pois bem, muito obrigado e lembrando aqui no início da nossa reflexão de hoje, não esqueça de deixar o seu comentário, de compartilhar este vídeo, de deixar o seu joia, o seu ok e além disso, de oferecer essa palavra para tantas pessoas para que a gente continue a crescer no amor e na fé. Querido irmão, a palavra deste terceiro domingo nos apresenta, na primeira leitura, um trecho do livro do Gênesis, uma narrativa na segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios e o Evangelho segundo João. Tudo descrito aqui embaixo e que você pode e deve depois rezar com muita tranquilidade essa palavra de amor, de vida, de salvação. A primeira leitura, que é um trecho do livro do Gênesis, nos apresenta aquilo que nós conhecemos como o Decálogo. Só que antes há toda uma orientação daquilo que nós devemos viver. E viver, praticar em prol de uma melhor relação para com Deus e com os irmãos. Exatamente. É bem curioso nós depararmos com este texto bíblico, porque ele quer, e isso não pode fugir à orientação bíblica e de fé que nós devemos ter sempre em nossa prática, em nossa catequese. Aquilo que é dito na primeira leitura, o que nós entendemos, que nós chamamos dos 10 mandamentos, o chamado Decálogo, não é apenas para ter uma boa relação para com Deus. A orientação está em vista de uma boa relação com Deus e com os irmãos. Por isso não é apenas ou meramente, entre aspas, uma orientação religiosa, estrita à vivência da fé. É uma orientação para a vida, para a boa vivência do que nós acreditamos. Assim, o primeiro mandamento, e vamos então à reflexão mais específica. O primeiro mandamento é uma proibição à idolatria. Não terá outros deuses. Por isso, a orientação de não criar imagem é exatamente de imagens que nós possamos adorar, ou mais do que isso, uma imagem que manipule a imagem de Deus. Pode parecer redundante, mas é isso. Uma imagem que manipule a imagem de Deus. Deus, não podemos ter imagem dele. E é interessante porque o texto bíblico nos apresenta para algo muito importante. Só a Deus nós adoramos, mas o reflexo da imagem de Deus nós encontramos no próprio irmão, pois o próprio livro do Gênesis diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se queres encontrar com Deus, além da tua adoração e do teu louvor a Ele, se queres encontrar de maneira prática, é no irmão que nós encontramos. O segundo mandamento, não pronunciar o nome de Deus em vão. E quantas vezes nós percebemos que o nome de Deus é utilizado em vão, sobretudo agora, nesse fundamentalismo religioso, onde inclusive o campo político utiliza do nome de Deus e que é mal utilizado, porque utiliza do nome de Deus em vão, utiliza do nome de Deus inclusive para oprimir, para massacrar e para matar. E aí falaremos do não matar daqui a pouco, e aí vem então o terceiro mandamento, diz respeito ao sábado, que é um freio à ganância e à exploração. Por isso, um tempo para descansar,
para valorizar a vida e entender que só Deus é Senhor de tudo. Quarto mandamento, honrar pai e mãe, pois quando nós não cuidamos daqueles que geram a vida, nós ofendemos a criação de Deus. Quinto mandamento, que é o eixo do decálogo, não matarás. Nenhum de nós temos direito a tirar a vida de ninguém. Nenhum de nós temos direito a roubar a vida do outro, a matar. E aí, queridos, o matar que passa por todas as dimensões. Quando nós não matamos o biológico, mas quando nós matamos os sonhos, quando nós matamos a dignidade, quando nós assistimos a este desgoverno que todos os dias mata, quando inclusive não tem o mínimo de solidariedade àquelas pessoas que têm morrido, com isso nós matamos duplamente. Matamos quando não se cria políticas em defesa da vida e matamos quando nós somos cínicos e ignoramos a dor do outro. Assim, a centralidade do não matar torna-se cada vez mais urgente para nós neste tempo de pandemia e de descaso às dores e ao sofrimento do outro. Sexto mandamento, preservar a família. Por isso, o mandamento do não cometer adultério. Sétimo mandamento, não roubarás. É interessante que este texto, este trecho, melhor dizendo, do mandamento, não diz respeito apenas a não furtar um objeto de uma pessoa, mas, segundo muitos teólogos, este não roubar passa também pela dimensão do não escravizar, porque quando nós escravizamos, roubando a liberdade do outro, nós estamos roubando algo de essencial desta pessoa, que é a liberdade, que é a dignidade. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho em tempos de tantas mentiras, de tantas falsas notícias, mas que na centralidade do texto bíblico, todas as vezes que falta justiça ao pobre e ao menor, nós estamos levantando um falso testemunho, porque nós não damos ao pobre o verdadeiro direito de justiça. E por fim, o nono e décimo mandamentos, que proíbem a cobiça, cobiçar a casa, a mulher, o empregado, enfim, é contra o desejo do acúmulo. E é nessa perspectiva que nós vamos para o Evangelho bonito, forte. Jesus que chega diante do templo e que expulsa os vendilhões do templo. E ali é algo muito sério, queridos, quando a fé é comercializada, quando em nome de Deus a gente massacra, a gente oprime, a gente faz comércio. E quando nós olhamos para este texto bíblico de hoje, do Evangelho, quantos vendilhões nós continuamos a encontrar dentro e fora da nossa Igreja Católica? Infelizmente, quantas pessoas têm feito o comércio da própria fé? Penso que essa narrativa bíblica de Jesus torna-se muito atual, porque ali há inclusive um detalhe importante. Fala que Jesus joga fora as moedas daqueles que estavam ali fazendo o câmbio na frente do templo. Por quê? Porque havia uma moeda que era utilizada nas relações comerciais. Só que essa moeda, ela era utilizada numa sociedade pagã, que não poderia ser utilizada no templo. Só que aí, de forma absurda, na frente do templo, essa moeda pagã era feita a troca, o câmbio, para a outra moeda que poderia ser usada no templo. Só que este câmbio era tão ilegal, porque além de você ter uma exploração lá fora, o câmbio era feito com juros altíssimos. Com isso, havia uma exploração absurda em nome de Deus. Além disso, as pombas, que eram a menor oferta que os pobres poderiam dar no templo, eram vendidas a preços absurdos. Com isso, os pobres eram explorados duplamente ou triplamente, se assim nós podemos dizer. Por isso, Jesus vai dizer: saiam daqui. A casa do meu Pai não pode ser transformada em lugar de comércio. E Jesus então vai dizer que aquele templo será destruído e ele reconstruirá, porque o verdadeiro templo é Jesus.
é a Ele que nós devemos dirigir, é a Ele a quem nós oferecemos o nosso coração como grande oferta. Assim, queridos, em tempos de comercialização da vida, em tempos de comercialização da fé, a palavra de hoje se torna completamente atual. E aqui nós terminamos, não menos importante, com a segunda leitura, que é o convite de Paulo. A quem nós devemos anunciar? A nós mesmos? As nossas vontades, os nossos quereres? Não. Devemos anunciar Cristo crucificado, que a verdadeira religião, a verdadeira fé anuncia, não uma religião da troca, dos benefícios, uma religião onde se negocia a fé. Nós anunciamos Cristo crucificado, para que nas cruzes de cada dia entendamos que aqui a cruz se torna sinal de entrega, sinal de vida, sinal de amor, sinal de esperança. Penso que é tempo urgente de nós nos convertermos, de vivermos os mandamentos em prol da vida e do amor, para que na verdadeira fé saibamos que o único e verdadeiro templo eterno é Cristo Jesus. Que nos convertamos. Paz e bem para você e uma excelente semana em Cristo.